Romanos 3, 19, e nós vamos estudar essa noite até o verso 24. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de orar e rogar a Deus por esse momento. Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, com santo temor e reverência eu me achego diante de Ti, sabendo, ó Deus, que tão somente pela Tua graça nós estamos presentes aqui essa noite, podemos Te louvar, podemos invocar Teu santo nome, e somente pela Tua graça podemos abrir a Tua palavra e receber a instrução do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu peço e rogo que o Teu nome seja glorificado essa noite. Eu rogo que o Senhor, a despeito das minhas falhas, a despeito dos meus pecados, o Senhor me use para a Tua glória, para falar aos corações, assim como essa palavra já tem falado ao meu. Nós não estamos aqui para louvar e admirar nenhum homem, mas nós estamos aqui para Te exaltar, e que a Tua palavra, a Tua verdade, prevaleça, e o Teu nome seja louvado, em nome de Jesus. Carta de Paulo aos Romanos. Eu já preguei ela aqui uma vez, mas não me canso de trazer informações antes de entrarmos no texto, necessárias para podermos compreender o que o texto está dizendo, né? A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, tão conhecido. Ele estava em Corinto, no finalzinho da sua terceira viagem missionária. Um homem que já havia adquirido muita experiência, já tinha passado por muitas coisas. O ano era 57 depois de Cristo. Ele haveria de morrer, Paulo, depois de poucos anos. O intuito de Paulo escrever essa carta eram dois, pelo menos. Primeiro, ele tinha o interesse de montar uma base missionária naquela cidade. Paulo era um visionário, um evangelista visionário. E ele queria montar uma base missionária para chegar na Espanha. Mas ele também tem intuitos pastorais, para instrução, para o ensino daquela igreja. E o pano de fundo que ele usa para escrever essa carta é a disputa muito comum entre judeus e não judeus, cristãos, pessoas que se diziam salvas, que frequentavam a mesma igreja em Roma, mas alguns eram judeus de descendência judaica e outros não judeus, que nós chamamos de gentios. E nesse pano de fundo ele vai trazer a exposição do evangelho em toda essa carta, trazendo essa disputa como pano de fundo. O judeu dizendo que é aceito por Deus porque é descendente de Abraão, porque é o povo escolhido de Deus, porque obedece à lei de Moisés. O gentil, o não judeu, trazendo costumes de religiões, filosofias, trazendo muitos pensamentos da sua vida pagã. Até o verso 20 do capítulo 3, Paulo vai mostrar, ele vai defender, tanto o judeu como o não judeu estão igualmente condenados
por causa do pecado. Nem mais, nem menos. Todos estão igualmente condenados pelo pecado, independentemente da cultura e da nacionalidade. A partir do verso 21 do capítulo 3, Paulo vai explicar como é então que Deus salva o homem. Se não é por tudo isso que eles achavam, os judeus e os gentios, afinal de contas então, se todos estão assim, perdidos, se não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, afinal de contas, como é então que Deus aceita o homem? Como Deus perdoa o homem? E essa é a grande pergunta que é respondida nessa carta. Como Deus aceita o homem? Sabe, é engraçado e muito interessante, porque no dia 31 de outubro de 1517, Deus teve que levantar outro homem para responder essa mesma pergunta. Há exatos 503 anos atrás, hoje o aniversário da Reforma Protestante, Deus levantou outro Paulo, conhecido por todos, Martinho Lutero, para iniciar um movimento, um fenômeno, para novamente responder essa mesma pergunta. Martinho Lutero, ele era um monge católico, alemão. Ele era de uma linhagem católica de monges, conhecida como agostiniana. Ele tinha uma relação com Deus baseada no medo. Aliás, se você assistir ao filme do Martinho Lutero, você vai ver que ele, na verdade, se tornou monge por causa do medo. Ele tinha medo de morrer. Ele tinha medo do pai dele. Ele tinha medo de muitas coisas. E o que ele mais tinha medo era de Deus. E ele então se entregou ao ministério, a sua vida ministerial dentro da Igreja Católica, para convencer a Deus de que ele não merecia a condenação, mas era um homem que vivia atribulado, com medo, se martirizando, ferindo o seu corpo, para ser aceito por Deus, fazendo jejuns. Um homem que, se você for ler os relatos antes da reforma, você vai ver que ele era um homem um pouco doido, confuso, perplexo. Ele queria agradar a Deus, mas não sabia como. Até que, em suas jornadas de pesquisa, e até em o seu início da vida acadêmica como professor de teologia, ele se aprofunda a estudar um livro, uma carta da Bíblia, exatamente essa que abrimos. E ao ler o capítulo 1, verso 17, ou 16, ele entende, ao ler, o justo viverá pela fé. Então ele compreende quem é Deus, e dali para frente, ele muda a sua relação com Deus, não mais sendo uma relação de medo, mas agora ele entende o que é a justiça de Deus, como Deus o aceita, não pelas suas obras fracassadas, mas pela graça. Martinho Lutero foi apenas o precursor de tudo isso. O pano de fundo eram 1.200 anos de declínio espiritual. A igreja, por 1.200 anos, ela se corrompeu e ela não era mais reconhecível como a igreja de Cristo. Uma igreja com uma mistura de paganismo, muito do que nós vamos ver daqui a pouco. Dezenas de heresias, poder político, poder financeiro, influência, visando lucros, enfim, uma devastação. No dia 31 de outubro de 1517, ele fixou 95 teses para combater as heresias da Igreja Católica. E é por isso que nós lembramos até hoje. Só para você saber, ele não estava sozinho. Ele teve, posteriormente, a companhia de outros reformadores, Philippe Melanchthon, João Calvino, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, William Tyndale, Theodor Beza,
John Knox e muitos outros, que por décadas e décadas e décadas lutaram e deram suas vidas para responder essa pergunta da forma certa. Depois de muito tempo, das primeiras décadas da Reforma Protestante, todo aquele movimento foi resumido em 5 teses, que nós conhecemos como 5 solas. Tudo o que eles queriam defender, tudo o que eles queriam que as pessoas cresçam por meio da palavra de Deus, esses reformadores, se resume nesses 5 pontos. Eles queriam proclamar que a salvação é somente pela fé. A salvação é somente pelas Escrituras. A salvação é somente por meio de Cristo. A salvação é somente pela graça. E 5º, somente a Deus a glória. Você conhece bem, eu acho que você já ouviu muitas vezes, os 5 solas. Mas nós estamos aqui essa noite em uma ocasião, em um cenário e um pano de fundo, em que Deus certamente precisa levantar novos reformadores. Porque nós estamos novamente voltando a um cenário muito parecido com Romanos 3, em que ninguém sabia como era aceito por Deus. E estamos também no mesmo cenário de 1517. Como Deus aceita o homem? Muitas respostas são dadas. Muitas respostas a religião que se diz cristã e evangélica tem dado. Muitas respostas erradas. Talvez você crê. Muitas respostas erradas basearam a sua vida cristã até hoje. E novamente nós estamos aqui, talvez não para comemorar. Temos o que comemorar da Reforma Protestante, certamente. Louvar a Deus pelo que Ele fez. Mas a Reforma Protestante, ela é apenas uma das ocasiões em que Deus, desde o Jardim do Éden, está gritando a plenos pulmões, por meio de profetas, pregadores, livros escritos, muitos homens e mulheres, em que Ele usa de instrumento para mostrar para a humanidade como é que Ele salva, como é que Ele aceita o homem em sua presença de volta. Mas o homem insiste, geração após geração, a distorcer essa resposta. E o meu desafio essa noite é mostrar para você, fazer um paralelo desses 3 momentos. O ano 57, lá em Romanos, 1517 e 2020. Para que nós possamos dizer, reforma hoje. Precisamos de reforma hoje. Vamos entrar no texto. Nós vamos ler os versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Nós vamos explicando verso por verso. Paulo está dizendo, a lei tem algo a dizer. A lei tem algo, um conteúdo específico. E aqui quando ele fala lei, ele está falando primeiramente da lei de Moisés, da lei que Deus entregou ao povo judeu, mas também podemos considerar a lei natural que Deus colocou em nossos corações. Afinal de contas, como é que em todas as civilizações do mundo é consenso que matar alguém é algo errado? Porque existe um resquício no coração do homem de uma lei natural de Deus. Seja a lei de Moisés ou seja a lei natural, Paulo está falando, essa lei tem um conteúdo.
E ela, aqueles que estão submissos ou que vivem na lei, a esses, o ser humano, os judeus que receberam a lei de Moisés, a esses a lei diz que para que se cale toda a boca. Estranho esse objetivo da lei, né? E continua: e todo mundo seja culpável perante Deus. Verso 20: visto que ninguém será justificado, e sempre que você ver essa palavra em Romanos, para resumir para você, ninguém será aceito de volta diante de Deus, ninguém será perdoado por Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo aqui simplesmente está falando para nós. Sabe para que a lei serve? Sabe para que serve o conteúdo da lei? E aqui ele está tendo na mente os judeus. Ele está aqui tendo como pano de fundo, se lembre sempre, dos judeus que viviam para obedecer à lei. E ele diz, a lei serve para calar a nossa boca. A lei de Deus serve para nos tornar culpáveis diante de Deus. E a lei serve para nos trazer o pleno conhecimento do pecado. Para aqueles homens judeus, isso era uma coisa horrível de se entender. Paulo está dizendo, a lei serve para humilhar o homem. A lei serve para humilhar os métodos do ser humano. A lei serve para mostrar que nós devemos Deus em alguma coisa, somos culpáveis. A lei serve para nos mostrar que nós pecamos. É por meio da análise da lei de Deus, ao comparar com as nossas vidas, que nós vemos que nós somos culpáveis diante de Deus. E essa expressão é a melhor, para que toda a boca se cale. Para que a nossa boca fique calada diante de Deus. Não tenhamos desculpas, não tenhamos autojustiça, não tenhamos desculpinhas esfarrapadas para dizer, eu não sabia, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha criação, a culpa é disso, daquilo. Não! Para que diante de Deus fiquemos calados, apenas aceitando o fato de que nós somos devedores de Deus. Quando a lei cala a nossa boca, a glória é dada a Deus. E é completamente o contrário do que o judeu queria. Ele queria chegar diante de Deus com muitas palavras. Ele queria chegar diante de Deus, e chegava diante de Deus, você não lembra a oração do fariseu? Combatendo no peito e se achando e se colocando acima dos outros. É assim que o judeu queria chegar diante de Deus. Esse era o objetivo dele. Ele queria completamente o contrário. E nós lemos no verso 27, um verso de abertura, que a conclusão do que tudo que Paulo vai dizer aqui é: onde pois a jactância? É exatamente o intuito de Deus tirar a jactância, o orgulho do homem, o mérito do homem, para que a glória, o louvor não seja do homem na salvação. A primeira coisa que você tem que aprender é isso. Você quer ser aceito por Deus? Você quer ser salvo? Você quer ter um relacionamento com Deus? Você tem que ter em mente, Deus quer que você se achegue diante dEle, para a glória dEle, e não para a sua glória. E não para a sua satisfação, e não para o seu entretenimento, e não para a sua jactância, mas para a glória de Deus. Para o judeu, a religião servia o homem. A religião era uma forma de autopromoção. Será que não foi isso que aconteceu na Reforma Protestante? Um dos 5 solas: somente a Deus a glória. Por que a Reforma teve esse ponto? 3 pontos eu destaco aqui. A Igreja Católica, ela impunha o dever de adoração a Maria, o dever de adoração a santos,
A Igreja Católica impunha um dever de devoção ao Papa. O Papa tinha status divinos. E a própria Igreja Católica deveria ser reverenciada pelos cristãos da época. A Igreja Católica era adorada, a instituição, a placa, a denominação era adorada, era algo exigido. A glória que deveria ser dada a Deus era dada à Igreja, ao Papa, a Maria e aos santos. A glória não era somente de Deus, mas ela era dividida. E é por isso que nós afirmamos a mesma situação hoje. A glória não tem sido dada a Deus. A glória devida, inerente a relacionamento entre homem e Deus, não tem sido dada a Deus. A glória tem sido dada a outras coisas. E nós podemos resumir aqui. A glória tem sido projetada para a satisfação do próprio homem. O homem vê a religião como uma chance de autopromoção, uma chance de autossatisfação. Talvez seja a sua realidade. Talvez seja o seu intuito de vir aqui essa noite. De ver a religião, o cristianismo, como um trampolim, como uma escada que vai te levar a algum nível acima. Um remédio, um hospital que vai te curar, alguma coisa que vai promover o seu interesse, mas você não pode se achegar diante de Deus buscando a sua própria glória. E eu não digo aqui somente para novos convertidos, visitantes, mas nós que somos crentes há tantos anos, como nós temos perdido no nosso coração o intuito da nossa vida, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, em nossas profissões, no nosso dia a dia, e principalmente nos cultos. Como nós temos perdido essa visão da glória de Deus. Nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós estamos insatisfeitos com a nossa esposa, marido, filhos, com a situação aqui e acolá, mas nós temos que lembrar, o intuito da nossa existência, o intuito da salvação, não é a nossa satisfação. Mas é pensar como Paulo, que Cristo seja glorificado nas minhas tribulações, porque o nosso objetivo é somente a Deus dar glória. Como isso está desaparecendo da nossa atmosfera. Precisamos de reforma. Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei. Deus não admite repartir a glória que é devida a dele com outra pessoa, com outro ser, com alguma outra coisa. Não admite. Você só vai ser aceito por Deus se tiver o objetivo de glorificá-lo. Verso 21. Mas agora sem lei, estranho, né? Sem lei. Os mais espertinhos devem pensar, poxa, o cristianismo é uma religião sem lei? É uma antinomia, é algo que não tem regras? É o oba-oba que realmente eu tenho visto aí no YouTube? Deus me aceita do jeito que eu estou e fico assim mesmo? Não é isso que ele está querendo dizer. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Se nos versos anteriores ele estava falando, a lei ou a obediência à lei é inútil para te salvar, porque ela tem outros objetivos, ela tem o objetivo de te tornar culpável diante de Deus, a lei tem o objetivo de calar a sua boca diante de Deus. Diante da verdadeira utilidade da lei, que não é salvação, a obediência a ela, agora, a justiça de Deus, lembre-se, o perdão de Deus, a justificação, Deus te aceitar, é algo que se manifesta sem lei. Que quer dizer, para te salvar, Deus não usa o critério do quanto você obedece à lei. É isso que está dizendo.
para salvar o homem, o critério que Deus usa não é fazer um checklist e ver. Segundo mandamento, ok. Primeiro, mais ou menos. Terceiro, ok. Quarto, não. Não é isso. Até porque, se fosse assim, como diz Tiago, se você obedece 9 e escorrega em 1, no 10º, você é culpado de toda a lei. O critério de Deus é altíssimo. Então Deus não usa o critério da obediência à lei. Mas pelo contrário, nós vamos ver nos próximos versículos. E essa salvação, que é sem a lei, veja e preste atenção. Essa salvação que é sem a lei, judeu, parece que ele estava desenhando para o judeu, porque o judeu não conseguia entender salvação sem obedecer à lei. Essa salvação, judeu, sem a lei, olha o que está escrito, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O quê? A lei, a Torá, que eu li a minha vida inteira, desde que eu sei de cor, desde os 12 anos, falava que eu, judeu, não sou salvo por obedecer à lei? Sim. Não é possível. A lei dizia isso mesmo? Eu te dou um dado só. Será que a lei falava isso? A lei, um conjunto de vários mandamentos difíceis, complexos, leis civis, leis cerimoniais, leis morais. Mas se você leu pelo menos o Pentateuco uma vez, você vai ver qual é o conjunto de leis mais extensa do Pentateuco. São as leis sacerdotais. A lei prevê, dentro dela mesmo, um escape para aqueles que não conseguem cumprir o resto da lei. A própria lei testemunha que o judeu não ia conseguir cumprir a lei. A lei testemunhava que, pelo fato deles serem incapazes de cumprir a lei, eles teriam que seguir outros mandamentos sacerdotais, de sacrifícios, de perdão dos pecados que eles cometeram. A lei falava para eles, vocês não vão conseguir. E os profetas? Também. As profecias falando sobre Jesus. Mas principalmente a vida dos profetas. Você já leu a vida dos patriarcas? Se você ler, você vai ver que você está até bem na fita. Se você ver o que Jacó fazia, o que ele fez antes de ser salvo, o que Abraão fez. Se você ler Davi, você conhece mais. Se você ler outros homens de Deus, Elias, parece que o Antigo Testamento foi escrito para mostrar bem o pecado daqueles homens. Os profetas, além das profecias, a vida deles falava, eles não atingiam o padrão. Mas onde que estava escrito isso? No Antigo Testamento. Mas como eles tinham o Antigo Testamento e não identificavam isso? Como isso é possível? Porque não lidavam corretamente com a lei. Porque não sabiam ler, não valorizavam da maneira correta. E eu posso te dizer, o judeu, principalmente nos dias de Jesus, ele amava o intérprete da lei. Ele amava o fariseu, o escriba, que dava a interpretação da lei. Ele queria conhecer a lei mais pelo que o outro falava, do que pelo que ele estudava. A Reforma Protestante teve um lema também, que dizia, somente as Escrituras. Uma valorização das Escrituras. Por quê? Porque naquele tempo existiam práticas da Igreja Católica como uma crença, a infalibilidade papal. O Papa, tudo que o Papa fala é infalível. Toda interpretação que o Papa der às Escrituras deve ser acatado. O que o Papa falar, está falado. E ele emitia então bulas, encíclicas, que quer dizer cartas oficiais, dando recomendações de todo tipo. Todo tipo de ordem, recomendação, o que o Papa falava tinha a mesma ou até mais valor do que a Bíblia naquela época. Naquela época, não se tinha acesso às Escrituras.
A Bíblia não era acessível às pessoas como nós. A Bíblia não estava no idioma das pessoas. A Bíblia estava em latim, uma língua que ninguém falava. E até nos cultos ou nas homilias, nas missas, as pessoas recebiam palavras ou homilias em latim. E elas não entendiam nada. As pessoas não conheciam as Escrituras. As pessoas não tinham acesso. E o que valia era o que vinha lá de cima, lá do Vaticano. Nós não vimos mudança nisso também não. Estamos vivendo a mesma situação. A Bíblia tem sido considerada insuficiente. A busca das pessoas por Deus é baseada nessa ideia. Não é uma ideia expressa ou consciente. Mas as pessoas valorizam o que hoje? Revelações. Elas estão atrás de sonhos, pessoas que sonham, que adivinham. Pessoas que são conhecidas como profetas. As pessoas não estão mais preocupadas em saber o que Deus quer delas ao estudar as Escrituras. Mas elas querem tudo bem mastigadinho, por meio de uma profecia. E de preferência uma profecia de alguém que goste dela, que vai falar bem para ela. Algo que ela quer ouvir. Algo que ela está esperando que Deus fale para ela. Insuficiência das Escrituras. As profecias, os sonhos, as revelações, enfim, são mais consideradas hoje do que a verdade das Escrituras. Tem mais força, tem mais aceitação, traz mais credibilidade segundo as pessoas que estão por aí buscando a Deus, mas as Escrituras são suficientes. Outra coisa, você deve estar aí falando, mas eu não sou pentecostal faz uns 5 anos. Mas eu quero te falar também que nós temos pecado nesse lema. Ao considerarmos as Escrituras, a Bíblia, irrelevante. Se nós consideramos elas suficientes, as nossas atitudes mostram que elas são irrelevantes. O quanto nós dedicamos tempo para meditar nelas. O quanto nós priorizamos a nossa vinda aos cultos, o quanto nós queremos estar na escola dominical, o quanto nós ensinamos aos nossos filhos, o quanto nós meditamos nela durante o dia, o quanto nós consultamos ela nas nossas vidas cotidianas. Se ela para você é suficiente, talvez ela pode estar sendo irrelevante. E o que está na moda agora? Fresquinho. A Bíblia, segundo o que se diz por aí, está desatualizada. É o que se diz por aí. A Bíblia precisa ser interpretada ou ser feita uma releitura com base na ciência. No que a psicologia diz, no que as ciências sociais dizem, no que a matemática, a física diz. Nós temos que atualizar a Bíblia, porque ela não está adequada para ser recebida pelo ímpio. O ímpio se escandaliza da Bíblia. O ímpio, ele fica ofendido com a Bíblia, conforme ela está escrita hoje. Nós temos que atualizá-la. Isso vai crescer muito, meus irmãos. Prestem atenção. Isso que eu estou falando para vocês se chama teologia liberal. Liberalismo teológico. Não tem nada a ver com libertinagem. É interpretar a Bíblia à luz da ciência. E isso está crescendo nas academias, nos seminários, e está cada vez mais tomando conta da linha teológica de igrejas, pastores, por aí. Nossas crianças vão se deparar com isso muito forte daqui para frente. Você vai encarar isso. Mas nós temos que bradar novamente. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras, elas são suficientes. Elas são o poder de Deus.
Elas são capazes para nos trazer tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos está nela agora, nesse momento, do jeito que ela está. Nós vamos precisar defender as Escrituras. Você quer ser aceito diante de Deus? Busque a Deus com base no que está suficientemente revelado. Já está ao nosso dispor. Somente as Escrituras. Versos 22 e 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Vamos lá novamente nesse método. Frases, vamos por frase, porque o texto é complexo. Quem sou eu para me aprofundar num texto que teólogos renomados estão estudando a vida inteira? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A salvação, o perdão de Deus, acontece, é dado, é operado, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Nós estamos aqui vendo que o homem é aceito diante de Deus, em razão da confiança e da expectativa que ele coloca em Jesus. A palavra fé, principalmente no ambiente da salvação, ela é tão complexa quanto ela é pequena. É muito profunda essa palavra. Ela é muito complexa, ela engloba muitos conceitos, que nós, pessoas simples, não conseguimos entender. Apenas sabemos que vivemos isso. Apenas sabemos que Deus nos deu isso. Mas ela é difícil de se explicar. O que nós podemos falar em poucas palavras é que ela compreende. Ela compreende o entendimento da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E ela compreende uma reação desse que ouve, que entendeu, que é uma reação de confiança, que nós podemos falar com uma melhor palavra de fidelidade àquilo que ele entendeu. Fé salvífica engloba isso, uma compreensão que resulta em um compromisso, uma fidelidade naquilo que foi dito, que na verdade é na pessoa de Jesus. E continua, para todos e sobre todos os que creem. Novamente, ele dá ênfase, para todos e sobre todos. Lembre-se do pano de fundo, briga entre judeus e gentios. Uns achavam que eram aceitos por obediência, outros achavam que eram aceitos pela inteligência. Sobre todos os que creem. Continua, porque não há distinção. Aí vem o tão famoso versículo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pelo fato de todos serem condenados, pelo fato de Deus não avaliar o quanto você ou eu somos obedientes à lei, a verdade é que, aí o que acontece? Todos nós carecemos da glória de Deus. Nós, não sendo salvos pelas obras, vamos depender da fé igualmente, seja você mais ou menos pecador do que eu. E aí ele diz, seja judeus ou gentios, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele continua, sendo justificados gratuitamente por sua fé, por sua graça, até aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação, a salvação, você é aceito diante de Deus gratuitamente. A primeira palavra que aparece. E você é brasileiro. Quando você ouve a palavra gratuito, já vem um ânimo no seu coração. É de grátis. Até injeção na testa e homem para a Bahia. Tudo que é de graça,
Chama a atenção do brasileiro. Isso é muito bom. E o que quer dizer de graça? Eu não preciso nem explicar. É você ganhar algo sem ter que pagar um preço. Deus, para te salvar, Ele não cobra um preço de você. Deus não exige de nós um preço para sermos salvos. E depois tem a outra palavra, que parece igual, parece a mesma coisa. Gratuitamente, por sua graça. Que quer dizer o quê? É a disposição de Deus dar algo bom a nós, sabendo que nós não merecemos. É Deus estar disposto a dar a salvação a você, sabendo que você não merece e nem esperando que você vai merecer, que você vai dar algo bom em troca. Então é de graça, Ele não te cobra e Ele está disposto. É uma predisposição de Deus, Ele já tem em mente: eu não posso cobrar nada de fulano. Eu não posso ir lá no fulano e ver se ele está sendo mais bonzinho esse mês para salvar ele, porque eu sei que ele não vai me satisfazer. Eu já estou disposto a salvar ele sem exigir isso. É a graça de Deus, é dar uma benevolência que nós não merecemos. E aqui estão duas palavras que os judeus também não entendiam. Eles entendiam ao invés de obras, eles queriam, ao invés de fé, eles queriam obras. Ao invés de graça, eles queriam mérito. Entendeu? Merecimento. Então Paulo vem e desconstrói. Não é pelas obras, é pela fé. E não é pelo seu mérito, porque você não o tem. É porque Deus quer te fazer o bem sem você ter mérito. São dois lemas da Reforma Protestante. Somente pela fé, somente pela graça. Por que era necessário bradar esse lema na Reforma? Quantas penitências a Igreja Católica impôs aos fiéis? Eu não sei nem falar, porque eu nunca fiz parte desse meio, mas procissões, autoflagelação, quaresmas. Hoje está muito leve, mas naquela época era algo terrível. Subir de joelhos escadas, enfim, confissões e os dogmas. E o purgatório. A ideia de que mesmo que você não seja salvo diretamente, você vai para um lugar intermediário e ali você paga o preço. Cadê a gratuidade? Não é grátis. Não é de graça a salvação. Por que eu tenho que ir para o purgatório para depois ser salvo? Eu tenho que pagar um preço. E aí as indulgências? As indulgências foi o estopim para Martinho Lutero. Quando ele viu, esqueci o nome quando ele viu Tetzel vendendo indulgência para construir a Basílica de São Pedro, vendendo salvação, pessoas pagando altas quantias para o Papa assinar um perdão, um pedaço de papel, para o seu familiar ser salvo, ele não aguentou, aí ele foi lá e pregou as 95 teses. Foi o estopim. Pessoas pagando dinheiro para salvar a alma de familiares. Será que nós estamos precisando de bradar também somente a fé e somente a graça? Ainda hoje? Será possível que ainda o ser humano não aprendeu essa resposta? Será que o ser humano ou os ditos cristãos não aprenderam essa verdade ainda? E eu digo a você que não. Quantos buscam ser aceitos por Deus pela religiosidade? E religiosidade compreende você cumprir os dogmas, você ser assíduo, você ser bem visto, aquilo que é exterior, aquilo que é visto pelos homens, você é muito bom nisso, e o pastor te elogia, e você faz isso, faz aquilo, é engajado. E as pessoas
estão achando que são salvas por esses aspectos do cristianismo. Quantos dizem por aí? Você é salvo com base em quê? Porque eu fui batizado. Outros dizem, você é salvo com base em quê? Porque eu fui curado. Você não conhece também aquela vertente judaizante? Vamos chamar Jesus de Yeshua, vamos nos cumprimentar com shalom, vamos parar de comer carne de porco, vamos guardar o sábado, algo que está tomando conta das igrejas. Elas estão trazendo obras judaizantes para misturar com o cristianismo. Fidelidade à denominação. Se você sair daqui, você vai para o inferno. Se você sair dessa igreja, eu vou orar e vou entregar a sua alma a Satanás. Quem nunca ouviu isso? Fidelidade à denominação. Pessoas acham que são aceitas por Deus por causa disso. Ministério. Eu tenho carteirinha, eu prego, eu canto. Se você tem alguma expectativa de ser salvo com base em algo bom em você, seja qual for o motivo, deixa eu te explicar uma coisa. Você está mais perto do inferno do que o bêbado que está caído na calçada da frente. Um drogado, uma prostituta, tem mais chances de ser salvo, está mais perto de ser salvo, do que um cristão que se baseia, seu relacionamento com Deus, com alguma coisa boa que tem, que é externa e que é humano. Porque o bêbado e a prostituta, se você conversar com ele lá fora, ele sabe, eu vou para o inferno. Se eu continuar essa vida, eu estou caminho ao inferno. Eu vou ser condenado. E se Deus me condenar nessa vida, Ele está certo. E você chega para alguns cristãos, eu mereço. Porque eu fui batizado. Eu sou salvo por causa disso ou daquilo. E nunca é pela fé e pela graça. Nunca é. Não espere nada de você. Você começa bem diante de Deus. Você começa bem se relacionando com Deus. Se prostrando. Calando sua boca. E se declarando culpado diante dele. E a fé que você precisa ter, nem ela vem de você. É Ele que vai te dar o dom. É Ele que vai dar essa capacidade de você entender. É Ele que vai te dar essa capacidade de confiar nele. Nem a fé, que é algo que acontece em nós, vem de nós. E olha esse versículo, você conhece. Veja como as coisas se completam. Efésios 2:8. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tudo se casa. Dependa da fé, dependa da graça. Por último, verso 24, parte B. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não sei se você percebeu, mas quando eu falei que é grátis, que é gratuito, eu falei bem enfático. De você, Deus não cobra nada. Mas teve alguém que pagou. A palavra redenção, ela se aplica no contexto da escravidão. É a ideia de alguém que tem dinheiro, que tem condição, que se compadece de alguém que está preso pela escravidão, ou que é escravo de alguém, e chega diante do dono, daquele escravo, e paga o preço, não pelo serviço, pela vida. Era isso que era ajustado.
O ajuste não era, deixa eu contratar esse empregado para mim, não. Deixa eu comprar a vida desse escravo de você e para que eu adquira. Então Paulo chega e diz: não é de maneira leviana que Deus te salva. Não é colocando a sujeira debaixo do tapete e esquecendo simplesmente o que você fez. Ele está disposto a te salvar, a te aceitar, sem exigir nada de você, porque um dia Ele já cobrou o resgate da sua vida, de outra pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. A redenção que há em Cristo Jesus. Eu não tenho condição de descrever para vocês a centralidade de Cristo. Eu não tenho condição eu não ouso também, de forma alguma, tentar explicar o valor de Cristo na salvação. E é por isso que eu peço que você preste atenção no trecho que eu vou ler. Ele vai dizer tudo. Colossenses 1,13, o texto que eu mais gosto das Escrituras. Ele nos libertou do império das trevas, esse aqui é Deus Pai, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda plenitude. O maior crime que uma igreja pode cometer, seja qual for a era, a época, é tirar de Cristo a primazia. É tirar do Filho amado de Deus a centralidade. Nós temos feito isso em nossas vidas, pelas nossas atitudes, e nós temos constatado isso em Romanos, no ano 57, porque o judeu ele queria adquirir a salvação por si só. Para que Jesus? É Jesus mais as minhas obras da lei. A Igreja Católica, por tudo que eu já disse, eu não preciso repetir, é Jesus mais alguma coisa. E hoje também. É Jesus e o seu dever de dar o dízimo. É Jesus mais a sua fidelidade ao pastor, à pastora. É Jesus mais a sua frequência. É Jesus mais muitas outras coisas. O que mais precisa ser bradado em 2020, nesse momento de necessária reforma, é somente Cristo. Somente Cristo. Ai daqueles que tiram do Filho de Deus a centralidade. Porque não sei se você entendeu, mas esse texto de Colossenses falou que Jesus não é só o centro da salvação, mas Ele é o centro da criação. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo existe, tudo foi criado, porque Deus Pai deu a Ele de herança. Porque Deus Pai quis que Ele fosse louvado, quis que Ele fosse glorificado. Então quando você coloca Maria, a intercessão de Maria, a intercessão dos santos, seja o que for, você está tirando a primazia dEle, o louvor dEle. E quando você coloca a sua vontade, e quando você coloca a sua família acima dEle, e quando você coloca o seu trabalho, o dinheiro, qualquer outra coisa, você está afrontando Deus Pai, porque a glória é do Filho. Nós estamos precisando de reforma
hoje. O mundo, Satanás e as igrejas apóstatas, elas vão insistir por muito tempo em distorcer essas respostas que nós damos. Como ser aceito diante de Deus? Para dar glória a Ele, por meio das Escrituras, por meio da fé e da graça, e com a centralidade em Jesus. O mundo, Satanás e as igrejas apóstatas, as falsas igrejas, elas vão continuar cada vez mais a fazer com que todos não creiam nessas coisas, para que não sejam salvos. Mas você está aqui essa noite, e você não precisa insistir nisso. Você, mesmo que já seja um cristão, você não precisa insistir em mostrar com as suas atitudes, do seu estilo de vida, que você também menospreza essas coisas. Mas você tem a oportunidade, sendo chamado ao arrependimento, já que você talvez não consiga reformar sua família, seu trabalho, a sua cidade, mas começando em você desistir de ir contra essas respostas, e se reformar, ou ser reformado por Deus. A nossa relação com Deus é como a de um pai e um filho. Ele nos criou, Ele nos deu todas as coisas boas, nos sustentou, e Ele diz a nós assim, como disse Adão e Eva: olha, filho, não vá naquela região ali, do terreno, porque lá existe uma cisterna de 40 metros de profundidade. E filho, se você for para lá, você vai cair no fundo do poço. Papai não quer que você vá. E o que nós fazemos? Nós temos o prazer e a petulância de ir na primeira oportunidade, ir lá. E nós caímos. Nós ficamos no fundo do poço. E o nosso pai sabe. Eu estava reparando o Cunha, observar a Lavínia e o Israel ali. Parece que tem um radar. Meu filho está fazendo alguma coisa. E eu vou experimentar isso daqui uns meses. Mas Deus sabe. Ele não espera nada diferente de nós. Ele não espera nada diferente de você. Não é novidade para Ele que você é um pecador. E você cai lá no fundo. E Ele pensa, se eu não for, Ele não consegue sair de lá. Mas ele me destratou, mas ele me desobedeceu. Mas se eu não for, ele não vai ser resgatado. E o pai amoroso vai. E o que ele faz? Ele lança uma corda no fundo do poço. E diz: filho, se agarre essa corda que eu vou te tirar daí. Se você não se agarrar nessa corda, você não vai conseguir sair daí. E sabe quem é a pessoa que precisa de reforma? É aquela que recebe a corda lá no fundo do poço e olha para cima e diz: eu vou sair daqui sozinho. Não precisa dessa corda. Eu não preciso dessa corda. Esse Pai é o nosso Deus. E Ele envia Jesus Cristo ao fundo do buraco dessa terra. E está do seu lado. O Evangelho está sendo pregado de uma maneira que nós não podemos comparar com nenhuma outra época. A corda está diante de você, no seu celular, na sua Bíblia, ao seu lado. E ele disse, e os pregadores dizem: agarre essa corda, agarre Jesus. Pela fé é só abraçar. Eu te dou a condição de tirar daí. Apenas agarre. Confie em mim. E nós temos a petulância de dizer: eu não quero Jesus. É esse homem e essa mulher que precisa de reforma hoje. Porque a reforma não é um motivo apenas de comemoração. Mas a reforma é a prova de que nós
sempre estamos esquecendo das verdades básicas das Escrituras. Então, vamos nos reformar. Vamos buscar essa reforma e voltar a esses pontos simples e básicos. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.